A paz do Senhor, irmãos amados do Brasil. O que Deus faz é coisa tremenda. Estou aqui na casa do pastor Delso. Delso? Delso. Sou ruim de guardar nome, rapaz. Os irmãos vão conhecer o meu anfitrião aqui em Montes Claros. Você vê como é que Deus é tremendo. Deus cuida dos seus, né? Então vou apresentar o irmão aqui, ao pastor Delso, aqui, que está me hospedando na sua casa aqui, em nome de Jesus. Dá um alô aí para os irmãos. Amém, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus venha abençoar cada um poderosamente. Está aí o servo de Deus, aqui sendo hospedado aqui, conosco aqui, faz parte da nossa família, e que ele fique à vontade que a casa pertence a ele também. Que Deus abençoe. Amém. O pastor Delso aqui, ele tem um testemunho forte, irmão. Deus arrancou lá das trincheiras do Baal, né? E elevou o servo dele a um patamar onde muitos não conseguem chegar, não é mesmo? E Deus tem usado o servo de Deus aqui para levantar um povo aqui num bairro onde ele mora. Mas o diabo é terrível, o diabo tem uma artimanha sagaz, né? E faz de tudo para acabar com a obra de Deus, né? Na vida do homem de Deus, na vida das pessoas que estão se chegando ao Senhor. Eu espero que os irmãos orem muito para o pastor Delso, porque Deus tem uma grande chamada na vida dele, né? Uma chamada poderosa, uma chamada de pastor, e tem confirmado de todas as formas, né? Mas o pastor Delso, ele sente um pouco de receio. Fala aí do seu receio, pastor. As pessoas sempre me chamam de pastor, pastor Delso, pastor. Acho que é por causa da... Sempre preocupava com o rebanho, com as pessoas, as ovelhas de Deus, mas eu sempre falo, gente, eu não sou pastor ainda, ainda não tenho essa consagração como pastor. Então, sempre, onde que as pessoas me veem, pastor, eu sempre, meu Deus, mas eu não sou pastor ainda, mas se é a vontade de Deus ser pastor, tudo vai acontecer. Eu não preocupo com título, com essa questão. Deus chegou a juntar quantas almas aí no quintal da sua casa aí, quando você fazia culto? Muitas pessoas mesmo, viu? Muitas pessoas vinham nos visitar, sentia maravilhado com a palavra de Deus, sempre pregando o evangelho, que ali, cuidando dessas pessoas também. E Deus tem abençoado muito, muito mesmo, poderosamente. Expulsou muitos demônios. Sempre acontecia, né, no trabalho de libertação, Deus operando, curando, pessoas sendo libertas. E graças a Deus, até hoje, Deus está aí nos honrando, nos guardando, nos protegendo, nos sustentando. E é isso que nós procura, fazer a obra de Deus. Então, irmão, o pastor Delso aí, ele teve medo porque os irmãos estavam querendo cear. Ele ajuntou mais de 50 almas aí, ficava lotada a rua aí quando eles faziam culto aqui. E Deus aprovando o trabalho, né? Deus confirmando que tinha levantado ele para ficar à frente do povo. Só que ele ficou receoso, né? De não ser consagrado na questão de ministrar ceia, na questão de ministrar outros assuntos concernentes ao ministério do pastorado, né? Mas, olhando para a palavra de Deus, não existe consagração ao pastorado. Não tem, irmão. Me mostra aí, quando foi que Jesus derramou azeite na cabeça dos apóstolos? Quando foi que os apóstolos derramou azeite na cabeça de algum obreiro? Até mesmo quando apartou lá os diáconos. Porque o pastor é dom. O pastor não é título feito por mãos humanas, inventado pela mente humana, não. Paulo fala muito bem que Deus é que levantou uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas. O que eu quero dizer com isso, então, é o quê? Que pastor é dom de Deus. É Deus é que levanta, não é o homem. Agora, quando o homem levanta pastor, a gente vê aí os escândalos que acontecem por aí.
Está acontecendo um monte de escândalo aí no meio evangélico, no meio religioso. Por quê? Porque é o homem que coloca lá quem ele quer, quem ele gosta, quem é da turma dele, quem é da família dele. Existe ministério aí que parece até que é monarquia, porque quando o pai morre, o filho assume. E às vezes o filho não tem nenhuma chamada para o pastorado. Aí o que acontece? O ministério leva a breca. Mas está aí o pastor. Deus confirmou com um trabalho aqui, trazendo almas aqui, entendeu? Então ele ficou com medo dessa história de ministrar a ceia. A ceia, irmão, não precisa nem ser pastor para ministrar a ceia. Me mostra aí na palavra de Deus que tem que ser pastor, tem que ser obreiro para ministrar a ceia. Isso aí vem do homem, que o homem coloca a hierarquia. Não existe hierarquia no reino de Deus, irmão. Quem é maior no reino de Deus, que tem que ser adorado, que tem que ser ovacionado, é Cristo, é Jesus. Homem nenhum, ele estava servindo aí as pessoas com o evangelho, com a palavra de Deus, restaurando vidas, né, trazendo almas para o reino de Deus. Aí chega um aí, fala que tem que ser consagrado pelo homem a pastorado para ele poder dar continuidade no trabalho. É lamentável isso, viu? Isso é lamentável, porque todo o evangelho é pela fé, não é pela vista. Se fosse pela vista, aí sim. Aí o homem tinha que consagrar, o homem tinha que, né, derramar azeite. Mas isso aí foi lá no Velho Testamento. Não tem nenhuma prova cabal no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, ali da igreja primitiva, que alguém derramou azeite aí num pastor, num obreiro, num diácono. Não existe isso, irmão. É pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. Se Jesus chamou, quem sou eu para dizer não? Agora, quando o homem levanta, é essas coisas que está aí. E aí, pastor, o que o senhor pretende fazer com o chamado que Deus tem na sua vida? O chamado que não tem que correr, né? Aguardando na hora de Deus, confirmação de Deus, que Deus prepara. E no momento certo, no momento de Deus, estou aí fazendo a obra, não vou parar. E eu creio que tudo vai acontecer no tempo de Deus. E às vezes eu posso ter corrido do meu chamado, posso ter saído do chamado de Deus, mas que Deus possa colocar tudo conforme Ele quer. Fala aí, irmão, o que vocês acham que o pastor Delcio deve fazer? Eu acho um pouco meio perigoso, porque se Deus chamou, se Deus confirmou, e ele largar o ministério, é até meio perigoso Deus cobrar das mãos dele, não é mesmo? E aquele que tomou a frente pode ser até como Uzá. Davi inventou de levar a arca para Jerusalém, né, mas levou de uma maneira errada, não procurou direção de Deus. Aí Uzá colocou a mão na arca e foi fulminado por Deus. É perigoso colocar a mão na arca. É perigoso colocar a mão nas coisas que Deus aprovou. É muito perigoso. Então que os irmãos possam orar aí pelo pastor Delcio, né? Possa orar pela família deles, me hospedaram aqui, né? Possa pedir a Deus aí que abra as portas aí, em nome de Jesus. Deixa aí a sua saudação final, pastor. A paz, que Deus abençoe cada um de vocês, a sua família. Nós necessitamos muito de oração. Conto com as orações de cada um de vocês. Não esqueça de estar me intercedendo pela minha vida, e pela vida da minha família, meus filhos, e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe.